Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Vamos ver aqui. Pessoal, vocês conseguem me escutar? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aqui nós estamos fazendo a nossa live, né? A nossa primeira live aqui no Diante do Mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Igor de Holanda. Eu sou a pessoa que estou aqui por trás, né? Ou à frente desse canal. E hoje nós vamos falar com o professor Álvaro Gouveia. Eu vou aqui chamar ele para participar aqui da live com a gente, tá certo? Só um instantinho. Pronto, olha aí. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem? Como é que vai, Igor? Prazer aqui estar no seu canal aqui nessa live aqui no Diante do Mundo. E esse prazer é meu por ter aceitado o convite, né? Participar da nossa primeira live. Não poderia ser diferente outra pessoa que não o senhor, porque, para quem não conhece, né, o professor Álvaro ele faz parte da minha trajetória acadêmica, profissional, desde a graduação. Eu fui orientando dele na graduação, no mestrado também. Ele participou da minha banca agora de defesa do mestrado. Então, não poderia ser outra pessoa para iniciar aqui nossa trajetória com as lives. Então, agradeço demais o aceite, professor, do convite. Prazer é E seja meu. bem-vindo. Muito obrigado. Estarei sempre aqui, sempre que for convidado. Certo. Então, vamos lá. Vamos aqui começar o nosso assunto, como vocês devem ter visto, né? A gente vai tratar sobre refúgio, os aspectos jurídicos da matéria. Mas antes eu gostaria de apresentar o professor Álvaro para quem ainda não conseguiu ver lá o nossa postagem, né, recente. Então, um breve resumo aqui. O professor Álvaro ele é advogado, ele é graduado em Direito, mestre e doutor pelo UFPE, professor de Direito Internacional e de Direito Ambiental na UniFBV Weiden, membro dos grupos de pesquisa Integração Regional, Globalização e Direito Internacional, e também do grupo de pesquisa Direito Global e Ficção, ambos vinculados ao UFPE, e integrou a Comissão de Direito dos Refugiados da OAB-PE como membro entre 2019 e 2021. Certo? Então, esse é um breve resumo da trajetória profissional do professor Álvaro, mas isso já o credencia a falar aqui com bastante propriedade sobre o tema de refugiado. Então, eu gostaria aqui de iniciar com um questionamento, como muito se diz por aí, né? Começar pelo começo. Então, o que é que seria, primeiro, o que é a migração e qual seria a diferença para o conceito de refúgio? Então, vamos conceituar essas duas classes jurídicas, né? Entre migração e refugiado. Qual é a diferença, professor, dos dois? Bem, basicamente, migração é um fenômeno de deslocamento, tá? Isso pode ter diversas razões. Aqui eu vou tentar fazer de uma forma bem simples. A migração ela pode ser voluntária ou pode ser forçada. Em geral, a migração voluntária
né, e aí se denominam genericamente imigrantes, né, ou migrantes estrito senso, se você estiver pensando nessa migração como um fato específico, né, ela pode ser pensada como um gênero, ou seja, qualquer forma de deslocamento. Mas se ela for vista de forma específica, basicamente é um deslocamento guiado por questões de ordem socioeconômica, ou seja, buscando melhor condição de vida, tá? E somente isso, né? Eu quero viver num país ou numa região mais desenvolvida, mais rica do que a minha. Por outro lado, quando a gente fala em uma migração forçada, aí você tem duas hipóteses, tá? Posso até também falar em três hipóteses, mas aqui eu vou ater-me a duas. O refúgio, tá? E o deslocamento. Esse deslocamento, por que você está falando assim, migração forçada como deslocamento? Bem, existe uma figura, por falta de melhor denominação, né, de deslocados. Então, eu vou falar aqui no deslocamento, por quê? Porque eles podem ser tanto internos quanto internacionais. Esses deslocados, basicamente, são pessoas que precisam sair do local em que geralmente vivem e esse deslocamento não se qualifica juridicamente como um refúgio. Portanto, ou eles saem de uma região onde vivem para outra do mesmo estado, do mesmo país, ou eles podem até mesmo deslocar-se além fronteiras, e aí seria um deslocamento internacional. Todavia, a grande diferença para o refúgio, né, é porque eles se enquadram em hipóteses que não são previstas como passíveis de refúgio. Basicamente isso, tá? Certo, exatamente. Muito bem. Tá, então a gente pode até dizer de uma forma geral que a migração pode até se dar de caráter voluntário, enquanto o refúgio ele seria mais no aspecto por uma necessidade, por algo mais forçado, né? Uma exigência das circunstâncias também. Bem, se for migração do tipo refúgio, com certeza, tá? Eu prefiro denominar migração voluntária e migração forçada. Aí seria refúgio e o deslocamento, né? O deslocamento forçado. Bem, Uhum. é isso aí. Certo. Ok, então vamos ver aqui outro ponto que a gente poderia selecionar aqui seria quais seriam os principais instrumentos normativos acerca da questão do refúgio, tanto do ponto de vista aqui do Brasil, documentos nacionais, ou então algum tratado, convenção internacional, né? Quais seriam os principais diplomas normativos? Ok. Bem, em primeiro lugar, o refúgio, ele tem uma origem bem marcada, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, em razão da grande massa de povos. Tá? O refúgio não foi voltado para pessoas individuais, para indivíduos especificamente, mas para povos que foram deslocados durante o fenômeno, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e que pós-Segunda Guerra foram libertos, né, de campos de concentração ou de onde quer que estivessem sido inadequadamente presos e precisaram vagar pela Europa. Eu estou falando da Europa de verdade, não estou falando de outros lugares do mundo. Por quê? Porque foi um fenômeno que pensado em primeiro momento para atender as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Logo, um primeiro instrumento importante a ser citado é, com certeza, a Convenção, né, de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, que já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, através do Decreto 50.215 de 1961, e que, um certo tempo depois, né, em 1967, foi complementado por um protocolo, né, que acresce a essa descrição. Bem, é importante dizer que os refugiados, eles obtêm essa sua proteção em um estado diferente, então já é da característica do refúgio, diferentemente do deslocamento interno, é ultrapassar o território de um estado e solicitar essa proteção a outro estado que não seja de sua origem. Porque via de sua origem ou onde esteja domiciliado. Tá? Por quê? Para não confundir. Mas é possível que eu não seja, sei lá, argentino, mas a Argentina me cause algum tipo de situação que fosse passível de refúgio. Bem, tanto faz. Em geral, as pessoas nascem, né, e vivem de suas vidas no estado onde nasceram, mas a migração, esse fenômeno de low-cost tem sido cada vez mais comum e, consequentemente, né, a possibilidade de, em alguma situação, se verificar a necessidade de sair do estado onde esteja, tá, ou nascido e domiciliado, ou somente domiciliado, precisar sair dali,
Essa é uma característica do refúgio. O refúgio ele se concede no território de outro Estado. E é importante que seja dito que a Convenção de 51 trouxe alguns princípios importantes para o refúgio. Posso citar dois aqui de cara, que é o do non-refoulement, que é a proibição de expulsão ou de rechaço, ou seja, entrou, solicitou o refúgio, você não pode simplesmente ser rechaçado, porque as razões que justificam o pedido de refúgio são extremamente relevantes. Então, primeiro, você tem que verificar se elas são presentes e reais. E segundo, a não discriminação em razão de raça, religião ou país de origem. Ou seja, eu só vou conceder refúgio se você for de uma determinada cor de pele. Eu não gosto da expressão raça, né? Devia ser mencionado cor de pele, mas em geral menciona-se em legislações internas e internacionais a expressão raça. A religião e a origem, ou seja, por essa origem, por essa religião, por essa cor de pele, você não faria jus ao refúgio. Bem, o refúgio tem hipóteses específicas que não dizem respeito a essas três variáveis. Portanto, eu citei a Convenção relativa aos refugiados de 1951 e o Protocolo de 67 no campo internacional. Por outro lado, aqui na nossa legislação interna, pode-se citar, e obrigatoriamente tem que se citar, a Lei 9474 de 1997, né, que cria toda a estrutura aqui para a concessão de refúgio, que foi, de alguma forma, um trabalho conjunto do governo brasileiro junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, que é uma instituição muito importante aqui no campo dos refugiados. Certo. Então, essa lei, a 9474, seria o principal instrumento normativo aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Com certeza. E, professor, assim, seria possível o senhor descrever quais seriam mais ou menos as hipóteses de refúgio, assim, de uma forma geral? O que é que se caracterizaria para alguém solicitar o refúgio? Esse temor, ele teria que estar fundado em quê? Bem, para eu explicar essa questão do refúgio, é outra temática que é muito perguntada e que gera muita dúvida, convém diferenciar o refúgio de outro instituto que eu nem sequer toquei aqui, que é o asilo. Tá? Então, eu falei sobre a origem do refúgio, que remonta ali à Segunda Guerra Mundial, todavia o asilo tem uma origem ainda mais remota. Tá? Você vai pegar livros, doutrina de direito nacional, afinal, essa proteção de refugiados e de asilados, ela inicia-se numa relação entre povos. Então, é basicamente uma questão de direito internacional barra global, como eu prefiro mencionar. Pois bem, então, o asilo, né, ele surge na história ali na Grécia, por exemplo, como uma proteção dada por outro Estado a alguém em razão de uma perseguição de cunho comum, ou seja, uma criminalidade comum. Imagina a pessoa que mate outra. Entretanto, com o passar do tempo e o desenvolvimento da proteção da figura humana e de suas posições, o asilo ele se torna menos uma proteção para a criminalidade comum e mais uma proteção para as ideias, ou seja, ele toma essa noção, essa característica de um asilo político. Logo, é por isso que ele é denominado assim. Já o refúgio, ele tem uma previsão criada, tá? Ele não é um instituto que surge no direito interno e parte para o internacional como asilo. Ao contrário, ele é criado do direito nacional e introduzido nas ordens internas. Então, o primeiro ponto seria essa visão do direito nacional para o direito interno, enquanto que o asilo seria do direito interno para o internacional. Segundo lugar, o asilo ele é um instituto discricionário, ou seja, ele é um instituto em que se considera, né, a conveniência e oportunidade do Estado que está concedendo aquela proteção a quem lhe solicita. Então, percebam que o asilo, quando concedido, ele caracteriza, ele cria a situação de asilado. Tá? O Estado que concede, ele cria a situação de asilado. Enquanto que no refúgio, haja vista sua previsão com hipóteses definidas na legislação internacional, fala-se em uma declaração de refúgio. Logo, uma verificação de presença de requisitos e a consequente declaração. Bem, de onde eu posso tirar isso para vocês? Aqui me permita dar uma olhadinha na legislação, afinal isso é importante, seja dito, tá? Eu já mencionei a Convenção de 51 sobre refúgio, mas como eu estou falando primeiro sobre asilo e depois sobre refúgio, eu vou começar um pouquinho sobre asilo e mencionar duas normas, tá?
2 convenções internacionais aqui das Américas, afinal o asilo é um instituto muitíssimo utilizado nas Américas. Existe inclusive essa expressão, né, a expressão asilo como gênero ou refúgio como gênero. Eu não vou tocar nessa seara, eu vou tratá-los como 2 institutos diferentes, mas 2 convenções nas Américas que podem ser citadas. A Convenção sobre Asilo Territorial e a Convenção sobre Asilo Diplomático, tá? A de asilo territorial, ela já foi introduzida, ambas já foram introduzidas no ordenamento brasileiro. Eu sempre faço menção a isso, porque qualquer um que estiver vendo essa live aqui pode, a partir do número dos decretos, e buscar essas convenções que quiser estudar. Então, em primeiro lugar, a Convenção sobre Asilo Territorial significa o quê? Que aquele que solicita o asilo precisa ter entrado no território do Estado que vai conceder esse asilo. Então, essa convenção foi recepcionada no ordenamento brasileiro pelo decreto 55.929 de 1965. Só que existe outra hipótese de asilo que não tem guarida nas possibilidades de refúgio. Por quê? Como eu disse a vocês, para solicitar refúgio é preciso entrar no território do Estado, que é a primeira hipótese do asilo. Você entra no território, asilo territorial. Estou entrando no território e lá o governo verifica que eu faço jus, né? Ele me qualifica como asilado, vai me proteger. Porque asilo e refúgio são formas de proteção de alguém que não é nacional. Ponto. Então, no asilo territorial e no asilo diplomático, o que há é uma consideração constitutiva de que aquela pessoa, por razões políticas, deve ser protegida. E eu disse a vocês que o asilo ele é um instituto discricionário. Eu posso mencionar isso, e aí quem quiser anotar, quem estiver anotando, etc. No asilo territorial, a Convenção de Asilo Territorial, no artigo 1 da Convenção, fala-se claramente que o asilo é um instituto discricionário. Afinal, diz assim: todo Estado tem direito do exercício de sua soberania de admitir dentro do seu território as pessoas que julgar conveniente, sem que, pelo exercício desse direito, nenhum outro Estado possa fazer qualquer reclamação. Ou seja, eu asilo quem eu quiser. Entrou no meu Estado, eu asilo quem eu quiser. Já a Convenção de Asilo Diplomático, no artigo 2, e eu estou fazendo menção a 1 e 2 porque não tem ordinal nessas convenções, né? Decreto 42.628 de 57, vejo que uma é de 65 e outra de 57. Vejo que o asilo diplomático ele foi, inclusive, introduzido antes no ordenamento brasileiro. Tá? O artigo 2 dessa convenção diz: todo Estado tem direito de conceder asilo, mas não está obrigado a outorgá-lo nem a declarar porque o nega. Vejo que isso não é possível no refúgio. Por quê? Porque no refúgio, o que se tem em mente é verifiquem, com base em convenções internacionais, se as hipóteses estão previstas e aí declare a pessoa como jus ao refúgio. Então, essa é a importante diferenciação. Você me perguntou, como é que eu sei que a pessoa faz jus a ser denominado um refugiado? Eu vou usar, para todos os efeitos, afinal, é muito derivada da Convenção de 51, tá? O artigo 1º da Lei 9474/97 aqui do Brasil, que tem 3 hipóteses. As 2 primeiras, tá? As 2 primeiras derivadas diretamente do texto da Convenção de 51. E uma terceira como um acréscimo derivado da história, do histórico e da necessidade que foi criada. Primeira hipótese: será considerado um refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, a palavra perseguição é importante, você tem que estar sendo perseguido por motivos de raça, e aí diga-se cor de pele, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Então, aqui, na última hipótese, é por isso que existe a interseção entre o asilo e o refúgio, muitos falam sobre isso, porque a razão do asilo é política, perseguição política. Mas veja que essa é uma das hipóteses do refúgio. Volto a repetir: raça, religião, nacionalidade, grupo social e opiniões políticas. E aí vai além, para marcadamente descrever que o refúgio tem que ser exercido dentro do território do Estado que você está querendo proteção. A pessoa tem que estar fora do seu país de nacionalidade e não posso e não queira acolher-se à proteção de tal país. Ou seja, eu entro em outro país e solicito refúgio. Essa primeira hipótese do inciso 1 são por razões civis e políticas. Na hipótese do inciso 2, diz assim: o indivíduo que, não tendo nacionalidade,
e estando fora do país, onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função de circunstâncias descritas no inciso anterior. Veja, é possível que eu não seja nacional daquele país. Por exemplo, eu, Álvaro, que sou brasileiro, mudo meu domicílio para os Estados Unidos da América e lá sou perseguido por, sei lá, questões sociais, grupo social, né? Religião, por exemplo. E aí eu resolvo solicitar refúgio ao Canadá. Não seria o caso do inciso 1, porque eu não tenho nacionalidade daquele país, certo? Porque isso já faz deslocar. Então, eu não preciso necessariamente ter saído do meu país de origem ou quem me persegue é o meu país de origem. Diga-se de nacionalidade, mas pode ser um país no qual eu seja apenas domiciliado. E a hipótese 3, que não tem previsão originária da Convenção de 51, é a que diz: o indivíduo que, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Então, quando se fala grave e generalizada violação de direitos humanos, aqui não se fecha somente em questões civis e políticas. Lembrando que os direitos humanos, nessa clássica criação em dimensões ou gerações, você teria o quê? Direitos civis, políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, aí vem terceira geração, etc. Pois bem, esse terceiro inciso ele diz respeito a uma gama que não envolve somente direitos civis e políticos. E aí, diferentemente da legislação de 51, que não teve essa extensão, e uma extensão prevista, por exemplo, em convenções africanas, em declarações aqui da América do Sul, né? Então, seria possível uma hipótese que vem sendo muito comentada, tá? Da possibilidade de você solicitar refúgio a outros estados por razões ambientais, que é algo muitíssimo atual. Inovador, de certa forma, também. Sim. Verdade. Esse terceiro inciso, ele, que você mencionou, é interessante porque é algo que não tem na convenção, é algo próprio aqui, particular do Brasil, e ele dá margem para uma possibilidade ampla de aceitação de refúgio, justamente porque, como é uma grave e generalizada violação de direitos humanos, ele deixa muito em aberto. Então, essa análise é uma análise bastante ampla, no caso que a autoridade brasileira pode fazer. Isso é um Exato. ponto interessante a se mencionar. E aqui eu gostaria de trazer para vocês um documento que é chamado o Refúgio em Números, para complementar as ideias que o professor aqui está trazendo. O Refúgio em Números é um documento emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública todo ano, é um relatório que eles fazem, estabelecendo mais ou menos a quantidade de pedidos de refugiados, de solicitação de refúgio, na verdade, de um ano anterior. No caso mais recente é de 2021, portanto, relativo ao ano 2020. Então, nesse ano 2020, foram aqui no Brasil 28.899 solicitações de refúgio. Isso implica uma redução de 65% em relação ao ano de 2019. Isso muito se explica em razão até própria da questão da diminuição do fluxo migratório da própria pandemia, né? Então, diminui isso muito a quantidade de pedido. Mas mesmo assim é um número alto, 28 mil, quase 29 mil de pessoas solicitando refúgio aqui no Brasil. Além disso, cerca de 60% desses pedidos foram de venezuelanos. Então, nossos vizinhos aqui se encontram em um grave problema humanitário lá, já não de agora, já tem algum tempo, e a maioria deles vai solicitar justamente em razão desse terceiro inciso que o professor mencionou agora há pouco. Mas os venezuelanos, apesar de serem a grande maioria, mas existiram de 113 países diferentes solicitação de refúgio. Então, perceba que é uma situação que não é pontual, não está somente aqui na Venezuela ou em alguns países daqui da América Latina, ou, enfim, de alguma região do planeta, mas sim é bastante disperso no mundo todo. Isso, solicitação para cá, para o Brasil, mas com certeza para outros países, também da União Europeia, Estados Unidos, enfim, vai ter também uma série de pedidos de refúgio. E para complementar esse ponto aqui, diz que o perfil gênero etário dessa solicitação de refúgio aqui seria de majoritariamente homens, cerca de 57%, sendo as três faixas etárias mais frequentes a faixa de 25 a 39 anos, 15 a 24 anos e menos de 15 anos. Então, quer dizer, é um perfil bastante jovem ainda. Então, a população ainda ou não economicamente ativa, porque tem pessoas aí abaixo de 18 anos, abaixo de 15 até,
mas também pessoas ainda na sua faixa de economicamente ativa, mas um perfil bastante jovem. Então, majoritariamente venezuelanos, jovens, que vêm aqui para o Brasil solicitar refúgio, certo? Isso é só para ilustrar. Caso vocês queiram baixar esse relatório, está lá no site do Ministério da Justiça. Vamos ver aqui mais uma. Tem algum comentário para fazer sobre isso, professor? Você quer adicionar algum ponto? Bem, eu ia trazer alguns números também, eu vou aproveitar para fazê-los agora, mas não números do Brasil, Certo. números relativos ao Alto Comissariado das Nações Unidas, tá? Que você encontra na própria página do Acnur, mas a página em inglês, tá? Em que trata-se sobre o refúgio no mundo, tá? Só para se ter ideia, a gente tem no mundo uma infinidade de pessoas, mas 82,4 milhões de pessoas hoje estão deslocadas de forma forçosa. Ou seja, esse deslocamento envolvendo o deslocamento não classificável como refúgio, tá? Seja ele interno ou internacional, e o refúgio. Desses 82,4, 48 milhões são deslocados internos. Veja, que não é um deslocamento, eu quero me mudar para São Paulo porque lá tem melhores empregos, não. Isso aí é migração, no estrito senso. Eu estou falando em necessidade, como, por exemplo, há muito tempo no Brasil existia, por exemplo, os deslocados da seca, né? Os flagelados da seca do Nordeste. E isso é classificado nessa nossa visão aqui como deslocados, e não é minha, é do Acnur. Sob a proteção do Acnur, 20,7 milhões de refugiados. Eu estou falando reconhecidos pelo Acnur. 4 desses ainda temos 4,1 milhões de solicitantes da condição de refugiado. Desses tantos solicitantes, no Brasil tem uma larga escala. Por quê? Porque o Brasil, ele facilita o pedido, mas muitas vezes o pedido ele trava na nossa própria burocracia, né, referente ao Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE, criado pela própria Lei 9474, que eu já mencionei. Verdade. E aí, vocês se lembram que eu mencionei sobre, você próprio mencionou, né, a importância dos venezuelanos. Essa importância ela é deixada bem clara no site do Acnur. 3,9 milhões de venezuelanos deslocados no exterior. E aí a gente pensa, poxa, entrou um monte no Brasil, mas vocês vão ver que a preferência do deslocamento não foi para o Brasil. É. 86% dos refugiados e deslocados estão em algum país em desenvolvimento. Então, apenas para vocês entenderem, quanto mais desses deslocados estiverem em países ricos, ditos desenvolvidos, que é uma expressão que eu não gosto, mas eu prefiro rico e pobre, mais discutida será a questão. Ou pelo menos mais será ouvida nos meios de mídia. Tá? Chama mais atenção. Exatamente. Não é à toa que vocês devem se lembrar o caso daquela criança que apareceu morta em uma praia, e aí, quando estoura toda a questão da Síria. Até então, os sírios estavam se espalhando pelo mundo de uma forma espúria. Pois bem, 73% dos refugiados e dos deslocados, como um todo, que são 82,4 milhões de pessoas, estão em países vizinhos. Ou seja, já dá para entender por que a maioria deles está ou estão, né, a maioria desses deslocados estão em países pobres. Por quê? Porque, em geral, países que geram ou que criam condições para o refúgio são países que não dão à sua população as condições necessárias para o exercício de direitos humanos, diversos que sejam. E aí, mais algumas informações, apenas para fechar essa questão dos números. 68% de refugiados, como um todo, provém de 5 países. Só 5. Provém. Não estou dizendo para onde vão, mas de onde partem. Síria, 6,7 milhões. Venezuela, 4 milhões. Afeganistão, 2,6. Sudão do Sul, 2,2. E Mianmar, 1,1 milhão. Então, vocês vejam aí que não tem país rico. Não tem país rico. Aí você pergunta, e para onde esses caras vão? Aí vocês vão pensar, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para o Reino Unido. Nada disso. Dos que eu vou falar agora, ou seja, os países host, ou seja, os países que acolhem,
Só um é um país considerado rico. Primeiro, Turquia, que é para onde os sírios têm efetivamente Em ido. maior escala, né? 3,7 milhões. E as consequências de abrigar tantos refugiados e não os expelir literalmente para a Europa é um grande pano, um grande carta na manga de Recep Tayyip Erdogan. Segundo país, a Colômbia, que é o grande país a acolher os venezuelanos que saem, né, em debandada, né, em razão do regime que lá existe. O Paquistão, com 1,4 milhões. Uganda, 1,4 milhões. E, finalmente, um país rico, a Alemanha, 1,2 milhão de pessoas. Então, você entenda. São números que demonstram que o refúgio, apesar de ser um instituto de direito internacional, global, de ser um instituto até certo ponto já sedimentado, mas é um instituto efetivamente exercido por países pobres. E a pressão é grande, seja ela uma pressão política, a pressão é grande, seja ela uma pressão econômica, a pressão é grande, seja ela uma pressão social. Por quê? Porque você imagine um país pobre como o Paquistão acolher 1,4 milhão de pessoas. Ah, mas já tem muita pessoa, já tem, a população é grande no Paquistão, então vamos lá, vamos pensar numa Colômbia, mais 1,7 milhão? Ou seja, quanto é que eu vou ter que gastar mais em políticas públicas para poder atender essas pessoas? Isso não é nem um pouco desprezível, por quê? Porque se o país não é rico, sequer tem condições econômicas para abrigar a sua população, gerando revolta por parte daqueles que não têm condições, e inclusive daqueles que têm condições. Né? Essa semana passada, a gente estava até discutindo, né, que na Alemanha, em razão da acolhida de diversas pessoas, refugiadas ou não, né, apenas migrantes, diversas pessoas de religião islâmica, muitos alemães estão migrando, exatamente por não concordar com o seu governo. Então, você veja que o problema da Alemanha é extremamente importante e exemplificativo, por quê? Porque é o quinto país que mais recebe pessoas em razão de deslocamento forçado. Né? Então, os números aí tornam a questão mais relevante e, no nosso caso, a relevância é muito mais nítida porque é para país pobre, é de país pobre para país pobre. Né? Então, e o Brasil suporta, as áreas de fronteira ali do norte suportam, né? E isso se espalha pelo país, aqui em Recife, por exemplo, né, onde moramos, vocês encontram diversos venezuelanos na rua, né, haitianos também. Então, isso é algo relevante a ser discutido. É verdade. Aqui na América Latina, a questão dos venezuelanos, como o senhor mencionou, ele não vem prioritariamente para o Brasil, apesar de fazer fronteira com o país, né? Diversas Claro razões. que vem, claro A que vem um principal fluxo delas é a grande, né? língua. A principal delas é Isso, a exatamente. língua, né? Não querem chegar num país em que eu não consiga, sei lá, compreender como um todo, né? Então eu vou para o Uhum, meu vizinho, apesar de ter uma isso, rixa tremenda, mas não os povos, mas os governos, né? isso, exatamente. No caso, o principal destino, como você mencionou, é a Colômbia, mas também aqui tem o Chile e o Peru. São dois países que recebem, ou estavam recebendo bastante venezuelano, né? Sim. E aqui no Brasil, quando eles chegam lá no norte, eles são distribuídos, né? São enviados para outros pontos aqui Estados da população, outros estados da no nossa país. federação, inclusive com uma Principalmente política pública, estados, né? isso, Com uma principalmente política estados pública. que tenham mais condições de acolhê-los, que tenham uma estrutura melhor, no caso como Por, São Paulo, por óbvio, né? né? Exatamente, porque se deixar a sobrecarga toda em cima dos estados de ingresso, né, como lá Roraima, realmente não vai ser sustentável, eles não vão conseguir suportar esse fluxo inteiro. Então, é muito interessante esse ponto aí que o senhor mencionou, professor. Agora, eu queria perguntar, o senhor já tocou nesse ponto, mas para desenvolver um pouco mais sobre essa ideia do refugiado ambiental e a questão das mudanças climáticas. Aqui eu já aproveito para emendar com o questionamento que foi feito aqui pela uma internacionalista. Ela perguntou o seguinte: acreditam que teremos logo mais um aumento de deslocamento devido a questões climáticas? Então, comentar um pouco sobre essa temática ambiental. Bem, fazendo um histórico breve entre
1990, que é um ponto de origem da discussão sobre a proteção ambiental e questões sobre aquecimento global e, e mudança do clima, que é o nome técnico que deve ser utilizado, a gente tem um aumento da temperatura do globo, né, só nesse século XXI já atestado de cerca de 1 grau, tá? Então é algo assim relevantíssimo, né? E isso efetivamente vai gerar consequências, porque a água é um ciclo. Vamos pegar, por exemplo, aqui a água, só para vocês entenderem. A água é um ciclo que se apresenta líquida, gasosa e sólida. Então, quando há, por exemplo, o acréscimo de alguma intervenção humana nesse ciclo, o ciclo ele ou se interrompe ou ele diminui muito fortemente, né? E esse ciclo ele precisa ser constante para atender a todas as partes do mundo. Logo, quando, por exemplo, há um acréscimo de gases que eles reforçam o efeito estufa, que é esse aquecimento natural da Terra, gases como o dióxido de carbono e outros mais, né, o metano, etc., o que é que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura da Terra. E a água que está em estado sólido, por exemplo, icebergs, ela vai derreter. Logo, se houver acrescido a isso a poluição, essa evaporação da água poluída, ela é diminuída. Consequentemente, o que é que acontece? A temperatura ela aumenta, todavia isso não gera chuva, né? Que depois ela precipita, depois congela novamente, ou seja, o ciclo é de certa forma interrompido ou diminuído. Em razão disso, o aquecimento global faz com que haja essa mudança climática, haja um aumento do volume dos oceanos. E aí a consequência ela é mais perceptível em ilhas. E as ilhas que mais sofreram ao longo desse nosso curto período de tempo aí, de 72 para cá, quando começa toda a preocupação com o direito ambiental, com a Conferência de Estocolmo, a declaração daquela mesma cidade até hoje, o que se tem é basicamente, né, ilhas que vão perdendo o território que está assumindo. Tem casos de pedidos de proteção, vou usar essa expressão porque foi pedido refúgio, só que em razão da Convenção de 51, que eu já mencionei aqui, né, a Convenção de 51 não prevê a possibilidade de um refúgio por razões climáticas. Então, o que acontece? Esse pedido foi feito pela entrada de pessoas provenientes de algumas ilhas próximas à Austrália, e a Austrália negou. E aí você pode perguntar, poxa, mas você não pode negar o refúgio, porque o refúgio é uma questão de uma declaração. Todavia, não se encaixava nas hipóteses, Não ok? estava sendo Também não perseguido poderia, por nenhuma. É, não poderia exatamente. falar também em asilo, porque não era questão política. Então, simplesmente foi negado. Era ali uma questão de pura política, aceitar ou não aceitar. E não foram aceitos boa parte deles. Então, a questão do refúgio ambiental, ao contrário, levando em conta o Brasil não poderia se furtar a acolher essas pessoas. Por quê? Porque se encaixaria nessa hipótese do inciso 3 do artigo 1º da Lei 9474, ou seja, Uhum. grave e generalizada violação de direitos humanos. Você vai pensar, não se fala, não se fala que a violação foi causada por alguém. Não é uma perseguição. A violação é decorrente, por exemplo, de um fenômeno natural, como um tsunami. Acabam as condições de higiene e de saúde pública num determinado local. Eu migro. E eu migro por quê? Por uma premência. Consequentemente, meus direitos que estão afetados, se aquele país tem uma previsão normativa como a nossa, da Lei 9474, ele tem por obrigação reconhecer e acolher. Certo? No caso, refugiar. Pois bem, então o refugiado ambiental basicamente é esse que tem que migrar por razões ambientais que possam, de alguma forma, afetar um direito fundamental seu. No nosso caso específico da legislação brasileira, não há que se falar em possibilidade negativa. Por quê? Porque a nossa legislação ela acolhe, como eu já disse a vocês, né, hipóteses previstas posteriormente a 51 em convenções de países pobres. Como eu disse a vocês, a África, né, a Convenção relativa a aspectos dos refugiados africanos, previu essa possibilidade, assim como a declaração aqui da América do Sul, que é a Declaração de Cartagena, né, que em 1984 era uma declaração, né, uma conclusão que chegaram os estados que estavam ali reunidos, que essa proteção seria possível. Então, no nosso caso, não é apenas uma declaração, não é um instituto não vinculante, mas é parte da nossa legislação e seria, sim, possível falar, sim, em refugiados ambientais aqui no Brasil.
É interessante. Eles ficaram num limbo jurídico, né? Pelo menos nesse momento aí, com a Austrália, no caso que você mencionou. Você sabe dizer se Isso. tem algum projeto, alguma ideia, alguma movimentação internacional para alterar essa convenção, ou criar alguma outra prevendo a Na situação mesmo? realidade, existem ambas as hipóteses, que nenhuma floresceu até agora, de emendar a Convenção de 51 ou Sim, de criar um protocolo que sim. acrescesse a previsão com a menção à questão ambiental. Mas nenhum dos dois chegou a Foi cabo até adiante, né? hoje. Até Entendi. hoje, não. Sim. Então, essa proteção a possíveis refugiados ambientais ela se dá basicamente nas legislações internas ou regionais, como é o caso da África. Uhum. Ótimo. Certo. É, agora, eu tenho aqui uma outra menção para fazer sobre um instituto interessante aqui na nossa legislação brasileira, que é a ideia do visto humanitário. Não é? Ele não é o refúgio em si, ele é caracterizado por outra situação, mas pelo viés humanitário que o caracteriza, então poderia ter sim certas similaridades ou não com a questão do refúgio. Então eu queria assim que o senhor mencionasse qual é a diferença entre um e outro, o refúgio humanitário, perdão, o refúgio e o visto humanitário. Qual seria a diferença dele? Bem, bem. Enquanto que o refúgio está previsto na Lei 9474 de 97, tá? É uma lei específica para a concessão de refúgio, aquele Sim, instituto oriundo da legislação internacional. Quanto humanitário, por razões humanitárias, você está falando, né, está se falando na nossa atual lei de imigração, uma lei que substitui a Lei 6.815 de 1980, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, e que tem um norte ou uma base principiológica bastante distinta da lei anterior, que era guiada basicamente por aspectos de segurança nacional, enquanto que a Lei 13.445 de 2017, criada, baseada em aspectos da proteção da figura humana, ou seja, proteção a direitos humanos. perfeito. Você mencionou o visto por razões humanitárias, que é um dos tipos de visto temporário previsto no artigo 14 dessa lei. Então, você pode pensar aqui, existem diversos vistos no Brasil. Se você, por exemplo, resolver enveredar pela advocacia junto a pessoas que pleiteiam entrar no Brasil por qualquer razão, legalmente falando, está se falando de vistos. E o visto temporário, ele serve para diversas hipóteses. Tá? A grande característica é que a pessoa vem para cá para ter uma residência por tempo determinado. E ele precisa se enquadrar em alguma das hipóteses. Uma delas é a questão relativa à proteção humanitária, mas ela pode ser para pesquisa, tratamento de saúde, estudo, trabalho. Tá? Aquele que quer estudar no Brasil não tem visto de estudante, é visto temporário. Tá? Isso desde a Lei 6.815. Pois bem, o parágrafo 3º desse artigo 14 da Lei 13.445 de 2017 prevê textualmente, e me dê licença para ler aqui o dispositivo, que é importante, diz assim: o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida, aquele que não tem nacionalidade, ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos, ou do direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses na forma de regulamento. Regulamento esse que ainda não especificou isso, porque o regulamento dessa lei 13445 é o decreto 9199 do mesmo ano de 17, que no seu artigo 36 prevê o visto temporário de acolhida humanitária. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: o artigo 36 mencionado do decreto prevê que quem recebe esse visto pode trabalhar no Brasil. Porque diz assim, parágrafo 3º do artigo 36 do decreto 9199 de 2017. A possibilidade do livre exercício de atividade laboral será reconhecida ao imigrante na situação de visto de acolhida humanitária a quem tenha sido concedido esse visto temporário nos termos da legislação vigente. Ou seja, vai dar-se a possibilidade dele trabalhar. Qual é a grande crítica que eu faço a esse visto desde a criação da lei em relação ao refúgio? Porque a legislação de refúgio, seja ela internacional, seja ela interna, prevê uma equalização da condição do refugiado à condição do próprio nacional interno, salvo naquilo que seja próprio nacional, por exemplo, direito de votar, tá? Mas acesso à saúde, à educação,
e outras coisas que sejam fornecidas a todos os brasileiros e as pessoas que estejam no Brasil, sejam elas nacionais ou não, hão de ser reconhecidas aos refugiados. Entretanto, quando se fala no visto temporário de natureza humanitária, o que eu estou dizendo? Eles podem trabalhar. Entrem e vocês podem trabalhar. Mas não há ainda, né, uma política pública de inclusão dessas pessoas. E, pior, no que diz respeito a essa entrada de venezuelanos aqui no Brasil, a imensa maioria, que vocês sabem não são poucos, inclusive mencionado aí por Igor nos números que ele trouxe do Ministério da Justiça, a imensa maioria está nessa situação de visto temporário de natureza humanitária. O que é que o Brasil fez? Para não deixá-los, né, do outro lado da fronteira, disse: entrem. Como eu tenho um verdadeiro gargalo na apreciação dos pedidos de refúgio e, consequentemente, no seu reconhecimento como refugiado e na concessão de diversos direitos que eu hei de lhe dar, eu não sei se isso é uma política, né, disfarçada de não fazer isso, porque você vai, né, gerar uma quantidade enorme de gasto público, mas, por outro lado, você acolhe essas pessoas, acolhe, entre aspas, ou seja, bota para dentro do seu território, mas não lhe dá nenhuma condição. Então, você consegue ver essas pessoas no meio da rua, pedindo esmola. Por quê? Porque se deu a elas a possibilidade de trabalhar, mas quem é que vai dar a elas a real possibilidade de trabalhar? Por exemplo, né? Cadê as previsões específicas de desoneração tributária para quem acolhe essas pessoas e as integre? Não é fazer como vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de casos deploráveis né, de abrigar-se migrantes de forma ilegal em situação análoga de escravo, como nas conhecidíssimas, não vou aqui citar marcas, mas nas conhecidíssimas situações, né, em que eles trabalhavam na indústria de têxtil, né, em situações análogas de escravo. Então, esse é um problema. Eu te acolho com visto temporário de natureza humanitária, mas esse visto não acarreta nenhum tipo de direito específico, salvo a possibilidade que você tem de trabalhar, mas não tem nenhuma política pública que estimule enquanto o poder público não convalida a situação dessa pessoa de pleiteante de refúgio. Como é que funciona? É assim, entrei, cheguei na fronteira e disse, eu tenho uma situação de refugiado, estou pedindo refúgio. O que é que o Departamento de Polícia Federal na área de fronteira vai fazer? Ele vai, né, verificar a situação, verificar quem são as pessoas que estão com essa pessoa, né? As famílias, é uma guia tanto da legislação internacional quanto da interna, que quando você refugia o grupo, tá? E o que é que você faz? Como o Brasil ele não é ágil, por diversas razões, na concessão do refúgio, ele recebe os pedidos, encaminha para o Conselho Nacional de Refugiados e dá o visto temporário de natureza humanitária. Até quando? Até quando o CONARE venha a apreciar o pedido, que pode demorar bastante tempo. Né? Então, a crítica feita primeiro, reconheça-se o visto humanitário. Resolve um problema imediato, mas cria outro. Cria xenofobia, cria insegurança, cria insatisfação por parte daquele que entra no Brasil. Faz, pô, os caras me deixaram entrar, mas não vão me conceder nenhum tipo de benefício, de benesse, de política pública, nenhum tipo de acolhida. Bem, aquela acolhida inicial, que muita gente chega com a roupa do corpo, sem documentos, etc., não impede que entre. Tá? Primeira coisa. Eu cheguei aqui com a roupa do corpo, estou afirmando ser um refugiado, não se impede que entre. Todavia, eu vou precisar identificar essa pessoa, identificar a família, muitas vezes rachar os familiares que estão separados, assim por diante. Pois bem, esse é o problema. Tá? Saber que existe o visto, ótimo, mas o problema é a decorrência dele. Certo. Salvo engano, se eu estiver errado, se eu me corrija, esse visto humanitário ele surgiu em decorrência do grande fluxo migratório dos haitianos, né? Daquele contexto Sim, lá dos sim. terremotos e tudo mais. Eminentemente aquela questão. Porque Pronto, aí a existe um partir fluxo dali, enorme, de haitianos que vinham com o mesmo denominação, né, com coiote, que entravam ali pelo Equador, isso, iam descendo, e junto a Peru e outros países entravam pela fronteira com Acre, e aí a coisa era tão disseminada, né, inclusive reportagem de televisão, que no Acre, que à época tinha o governador do Acre era do mesmo partido da então presidente da República, então era assim,
pega as pessoas, bota em caminhões e manda para São Paulo, porque o governador era de outro partido, ou seja, era o estado mais rico e o problema era de outro partido. Então, peraí, como é que chegam levas e levas de pessoas haitianas aqui? Elas não chegaram de paraquedas, chegaram por fronteiras terrestres e era muito interessante, porque no Acre não tinha nenhum tipo de barreira. E aí vocês vejam se convém que tenha barreira ou não, não vou aqui me posicionar, mas eram com setas indicando, ó, vá andando por aqui, por aqui, por aqui, até você chegar num ônibus e lá você diz, é para São Paulo, para outro estado, para outro estado. Era efetivamente, essa situação fez gerar, né, esse visto temporário de natureza humanitária. Pelo menos para Para tentar dar organizar isso, juridicamente essa entrada, mas somente isso. isso. Uhum. E isso é Juridicamente insuficiente. E isso é resolveu, mas do ponto insuficiente. de A vista entrada. social, não. É isso, Eu resolvi exatamente. temporariamente, como o próprio nome É. diz, a entrada. Mas Uhum. eles não são, Uhum. por exemplo, apenas para ligar um aspecto ao outro, eles não são passíveis de deportação, porque eles estão licitamente no Uhum. Brasil, inclusive estiveram É. trabalhando. Tá? Uhum. Isso, outro instituto da lei 13445, para quem já conhece, mas é uma das hipóteses de retirada compulsória do migrante. Deportação não seria possível para essas pessoas porque elas estão no Brasil de forma lícita. Todavia, a Uhum. discussão aqui é outra, a discussão é social. Não basta somente deixar entrar, mas você precisa acolher, o que é Isso. obrigatório tanto na Convenção de 51 e seu protocolo de 67, como na Lei 9474/97 brasileira, aos refugiados. Uhum. É verdade. E complementando aqui um comentário que foi feito de uma internacionalista. Ela falou o seguinte, que não, faltam políticas públicas, sem contar a questão da vulnerabilidade para traficantes de pessoas. De fato, Sim. existe muito nesse jogo aí, na questão Bem, migratória de uma forma geral, mas na do refúgio é muito mais ainda. pois A é, pessoa já então está numa situação difícil. fala-se muito, Né? no Brasil, historicamente, a partir do regime militar, fala-se muito nessa ojeriza aos militares como um todo. Mas a proteção das fronteiras ela é essencial para qualquer país. E eu não digo proteção para a fronteira para barrar quem necessita, mas exatamente para barrar fluxos ilegais. Inclusive para prender pessoas que transportam, que fazem migrar essas pessoas em condições subhumanas. Certo? Então, nesse caso, a política de fronteiras e um exército, no caso brasileiro, que é a previsão assim, e inclusive a Polícia Federal, se as fronteiras fossem melhor cuidadas, a gente com certeza teria um fluxo mais organizado e possivelmente até mesmo uma acolhida mais condigna com essas pessoas. Mas isso é apenas um futurologismo que não dá para se cravar que aconteceria ou não. Verdade. A gente sabe que, em razão da dimensão do nosso país, é difícil qualquer fluxo, qualquer controle de fronteiras, mas que, de fato, poderia ser muito mais rigoroso, melhor coordenado, sim, de fato, isso aí não tem dúvida sobre isso. Professor, agora uma outra pergunta aqui associada à ideia da OAB. O senhor, como eu mencionei no início, participou, né, como membro da Comissão de Direitos dos Refugiados, e eu queria entender qual seria o papel da OAB na proteção dos refugiados, não só da comissão em si, mas do advogado também no seu atuar do dia a dia. Como é que ele pode colaborar com isso? Bem, Eu, eu vou mencionar de forma genérica, tá? E depois vou falar um pouquinho sobre a própria comissão da OAB, que hoje já tem, inclusive, uma denominação diferente. Por sinal, né, inclusive, eu saí, mas Vou ele até não, anotar não aqui. me desliguei do grupo. Né? A comissão hoje é a comissão de refugiados e imigrantes. E migrantes. É, Né? Por isso que já sim. não é mais CODIRE, mas é CODIMRE. Né? Pois bem, interessa Hum, é. O advogado ele tem uma posição muito relevante. Por quê? Porque, como vocês sabem, a discussão sobre o refúgio envolve essencialmente direitos humanos. E, no caso de advogados brasileiros, que vão tratar basicamente com pessoas que vêm de fora, conseguir fazer com que essas pessoas tenham acesso àquilo que a legislação lhes permite. E aí é o primeiro óbice quando elas entram com vistos temporários. Tá? Porque a política pública não é destinada para eles, mas sim para uma outra categoria que já tem essa condição reconhecida. Pois bem, o que importa é, a comissão da OAB
referida, que eu participei por 2 anos, ela está atuando hoje, tá? Inclusive, por sinal, tem uma reunião exatamente agora, está acontecendo, né? A primeira reunião já com essa nova formação, Nova gestão. mas, exatamente. Mas ela, basicamente, ela promove auxílio. Seja o auxílio jurídico, aquele que você pode pensar à primeira vista, por exemplo, é, como solicitar ou fazer mutirões para solicitação junto ao poder público de documentos básicos, como, lembra-se do acesso ao trabalho, carteira de trabalho, Sim. que é um documento básico para o trabalhador no Brasil, seja de qualquer nacionalidade, identidade, que muitos chegam aqui sem documentos nacionais, CPF, porque é necessário para poder acessar, por exemplo, todo o sistema bancário. Já houve casos aqui de integrantes da nossa comissão que promoveram recolocação de pessoas no mercado de trabalho, e aí eu é, vejo que pessoas de diversos backgrounds, tá? Quem é que solicita refúgio, quem é que se desloca, tá? Pode ser uma pessoa em situação deplorável, tá? Era pobre do seu país de origem, chega aqui pobre do mesmo jeito. Mas vocês vão ter casos assim, bem peculiares, né? A gente chegou a tratar com um juiz na Venezuela que chegou aqui e foi encontrado aqui depois de muito tempo pela comissão, discussão, e estava trabalhando de pizzaiolo, ou seja, fazendo pizza, né? Por quê? Tinha que sobreviver, tá? Sim. Então, inclusive, alguns que eram até advogados, afinal, a OAB é uma organização, né, uma ordem de advogados. Então, houve amparo para pessoas que advogavam na Venezuela. Só que não podia advogar no Brasil porque não tinham essa condição reconhecida, seja por convalidação de diploma, seja por ausência de previsão na legislação referente ao próprio exercício da advocacia no Brasil. Mas no caso do próprio juiz, né, iniciou-se uma tratativa para que ele pudesse dar aulas, para que ele pudesse atuar como consultor. Então, você veja que é uma tentativa de colocar as pessoas em uma situação um pouco mais digna. Não que o ser pizzaiolo fosse indigno, mas demonstrar o seguinte: por que eu vou perder essa expertise dessa pessoa só porque ela não conhece o ordenamento brasileiro? Ela não pode me dar uma Toda, outra visão, né? toda a Até para bagagem que que ela já tinha e, acumulado, né? e imagine que isso é muito típico de países ricos. Por quê? Porque se você vai para uma sala de aula no Brasil, evidentemente você tem brasileiros ali. Então, essa noção do estrangeiro como alguém, do migrante, eu vou pegar essa denominação dentro da lei de migração, do migrante como alguém que está do meu lado, alguém que é próximo. Tá? Então, quando você tem uma enxurrada de venezuelanos, aí você vê, poxa, então esse cara aqui, ele pode me ajudar. Por quê? Porque ele fala a língua, ele conhece os costumes, porque não vieram somente pessoas que moravam em grandes centros, mas vieram, inclusive, tribos indígenas, varal. E as pessoas, eles tinham costumes muito próprios, porque eram indígenas que não eram tão próximos da civilização, né, branca, ou como quer que você queira falar, tá? Da civilização ocidental. Né? Pois bem, o que interessa eles foram extremamente vilipendiados em direitos, enganados, deixados ao léu, e aí diversas situações. E coincidiu com tudo isso, ainda para botar uma cereja no bolo dessas desgraças todas, com a pandemia. Então, eles estavam desamparados por completo. Né? Então, o Brasil, como só ia acontecer, teve que gastar dinheiro para poder, afinal, também fazer com todas essas campanhas públicas, né? Não somente protegê-los, imunizá-los contra a Covid ou outras doenças, mas também, né, prover, e aí a OAB ela entrou muito forte nisso, né, por meio de campanhas, etc., roupas, comidas, mantimentos diversos, né? Além de ter, inclusive, havido no dia 8 de novembro de 2021, no ano passado, uma audiência pública para discutir a situação dos migrantes, tá? Promovida, inclusive, né, por deputado federal aqui, né, o Túlio Gadelha, lá na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito. Então, a atuação da OAB Pernambuco, por meio de sua comissão, foi realmente presente, tá? E continuará presente. E como o escopo foi aumentado, a possibilidade de discussão, de promoção de novas frentes, ela se torna ainda maior. Certo. É muito bom. Essa visão da OAB é algo que é pouco discutido, assim, pelo menos quando eu leio sobre a questão do refugiado, né? Então não é Inclusive, muito a, debatido esse papel dela. a seccional de Pernambuco, se não me engano, ela foi a segunda,
Bem, eu não sei quem criou antes, mas a época que foi Sim, criado só tinha duas seccionais para discutir a questão específica de refugiados. específico de refugiado, é verdade. Então, É, foi realmente algo de vanguarda aqui. sim, é. É importante, principalmente, claro, aqui a gente está um pouco distante da questão lá do norte. Se tivesse comissões nas OABs lá da região do norte, onde tem um fluxo ainda maior, seria ainda mais interessante. A outra que o senhor mencionou, você sabe onde é que foi? A que criou? Não me Não, recordo. não importa. Não vou ficar aqui, não vou ficar chutando, não, mas não me recordo. Tá. Mas se fosse lá, teria até mais sentido se fosse lá no norte. Mas aqui, de fato, Exatamente. é um papel importante até para recolocá-los e, de fato, acolhê-los como eles merecem, como a lei prega que eles tenham que ser acolhidos. Exato. Deixa eu ver aqui mais um questionamento. É um comentário, acho que na verdade. No tempo que trabalhei com pessoas em situação de refúgio, falávamos muitas vezes sobre a saúde mental deles. É, Então, o que você poderia mencionar sobre isso? o acolhimento tá proporcionado pela comissão, e aqui eu especifico os diversos relatos que houve ao longo desses 2 anos, não envolveu somente esse acolhimento material. Houve um caso de uma venezuelana que ela acaba, pelos diversos fluxos migratórios, parando no interior do estado de Pernambuco, tá? E um dos advogados que trabalhava na cidade acabou chegando essa pessoa e se aproximou bastante dela. Era um estudante de direito. E ele conseguiu, inclusive, integrá-la para efeitos de participação, em primeiro momento, na OAB local, certo? Ele ficou bastante envolvido com a questão e, se não me engano, até o ponto que eu saí, ela já estava conseguindo estudar em faculdade aqui, mas isso eu não tenho certeza dessa hipótese. Então, a noção de que você está saindo do seu país, o que já é um primeiro problema. Você, você perde a sua referência Referência. territorial. Você perde a sua referência social, porque a sociedade que você entra, você não conhece nada, tudo é diferente, muitas vezes, a língua é diferente, empecilhos levando em consideração Venezuela e Brasil. E três, as incertezas, porque você pensa, o que é que eu vou fazer pensando no nosso caso, na nossa área jurídica, afinal, as dificuldades de um ordenamento distinto, por mais que possa ser similar, e as dificuldades que um Mercosul, do qual a Venezuela está suspenso hoje, o Mercosul até fala-se em integração para efeitos de currículos, mas que isso ainda não está totalmente definido e ativo. Então, o Realizado que é na que eu vou prática. fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar ao léu? E aquilo criava angústia tremenda, a pessoa fica deprimida, né? A verdade é essa. Basta você pensar que perder seu emprego já lhe causa um problema, imagine perder o seu país, a sua pátria, perder o seu lugar no mundo. Isso é muito complicado, não é Identidade fácil, também, não. né? Exatamente. E até como o senhor mencionou também a ideia daí do juiz, ele tinha, assim, imagino eu que eu não tive contato com ele, mas imagino eu que ele tinha um certo padrão de vida, uma certa estabilidade lá na vida, no país dele, e em razão de todas as circunstâncias, ele tem que, de uma hora para outra, modifica da água para o vinho, né? Ou do Então, vinho para a água, né? ou do Se vinho você para for a água, pensar que ele exatamente. saiu da posição rica de juiz, talvez, né, no E, seu país de origem, ou pelo é, menos sedimentada, para pizzaiolo, em que você tem que trabalhar longas jornadas, em uma situação muitas vezes insalubre, né? Fora e, a decepção e insatisfação de você não estar trabalhando com o que você estudou e que você isso, trabalhou a sua vida, então gera, sim, problemas não somente de ordem material, mas também de ordem psicológica. saber que pode contribuir com o conhecimento que tem e não poder efetivamente contribuir porque não tem a Daí, oportunidade, não tem o acolhimento daí uma das necessário. satisfações de ter participado e ter visto, né, Sim. A mudar a situação evolução, dessas né? pessoas, a Sim, evolução da situação dessas pessoas, a satisfação de ter sido reconhecido como tal. sim. Interessante, muito bom. Pronto, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para a reta final da nossa live e eu queria saber se só tem alguma sugestão, indicação de filme, de livro, de série, alguma coisa assim para ampliar o nosso conhecimento sobre a questão do refúgio. Bem, eu não vou usar aqui nenhuma literatura de ordem jurídica, tá? Primeiro que eu vou Tá, citar, e aí eu vou trazer a capa, esse livro aqui, ó, tá? É um livro em inglês, certo?
Tá What invertido, eu não is... estou conseguindo ver direito. Ah, é? É Então, porque espelha, né? infelizmente. Ele diz assim, What is Migration History? Esse livro aqui é Certo, interessante, porque conta um pouquinho da história da migração, certo? De Christiane Hatzig e Dirk Herder. Pois bem, qualquer coisa a gente depois tira uma foto aí e manda para você. certo. Mas eu também vou citar um filme e um livro, tá? Ambos não jurídicos, né? Uhum. Filme por óbvio, né? E o livro que eu vou citar, ambos presentes, tá? Se vocês, não peguei o nome, não é nada difícil, mas ambos estão presentes em listas que o Acnur fez no seu site. Se você botar assim, filme refugiado, livro refugiado, você vai encontrar o site do Acnur mencionando uma lista. Hum. Dessa lista eu cito dois, tá? Um livro e um filme. O livro chama-se A Memória do Mar, de Khaled Hosseini, que é o mesmo autor que criou O Caçador de Pipas, tá? Que é um best-seller aqui no Brasil Sim, é. e que conta um pouco a história, né, daquele caso que eu mencionei do menino Alan Kurdi, que foi o sírio que foi encontrado morto, né, na praia da Turquia. Bem, por si só você já consegue perceber que é uma história bastante triste. E Sim. outro que não é menos triste, apesar de eu não ter citado, peço perdão, nenhum aqui da nossa condição regional, o filme que eu cito chama-se Human Flow, ou seja, o fluxo humano, Human Flow. Em português ele tomou um nome, não existe lá se não há para onde ir. Pois bem, Tem nada a esse, ver. pois é, né? Human Flow. Pois bem, esse ele conta a história de diversos fluxos migratórios forçados. Então, talvez você veja um panorama um pouco mais amplo, né? Então, de ver que esse fluxo humano está aumentando, que está gerando consequências, está gerando reações, tá? E delas, com certeza, a xenofobia é uma das mais perigosas e mais comuns. E quando eu digo perigoso, não é porque seja uma visão, digamos assim, racionalmente deliberada, mas é porque é uma reação. E as reações, elas em geral são reações, as reações são intempestivas, são violentas muitas vezes. Então, a xenofobia, ela, ela sai da sociedade enquanto disseminada na população que é excluída pela chegada do outro, e ela vai chegando, né, nos parlamentos, vai chegando no governo, porque essas pessoas que se encontram de alguma forma se acham excluídas, elas vão eleger pessoas para lhes representar. Então você começa a entender, por exemplo, esse fluxo de criação de partidos nacionalistas dentro da Europa, que é um continente para o qual confluem muitos migrantes, tá? E forçados com muito mais liberdade, porque no que tange essa migração, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país preferencial de migrações, ele é muitíssimo rígido nessa migração forçada. Então, você veja os casos de imigrantes cubanos em que eles evitavam o toque no solo, no domínio terrestre, para que eles pudessem não ferir sua própria legislação, empurrando os barcos de cubanos de volta para o seu país. Bem, então, são essas duas indicações, A Memória do Mar, né, de Khaled Hosseini, e o Human Flow, de Aí Vai Ver, né, que é um filme que eu sugiro que vocês vejam, porque vai dar uma noção um pouco mais ampla aí da questão dos refugiados. Fora É, o livro que eu falei para vocês, que depois eu tiro a foto e você posta lá no seu, no Diante do Mundo, né? sim, eu acho que eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar as três recomendações, vou compilar e vou fazer um post para ficar mais claro para o Pronto, pessoal. sugiro. É uma boa. Talvez mencionar, né, que foi tirado daquelas listas, porque quem tiver interesse vai encontrar coisas bem específicas, né, e talvez estenda essa lista com outras procuras. No caso, a lista do Acnur mesmo, né? Sim, as listas são do site do Acnu em português, inclusive. É, ok. Ok, professor, muito bom. Gostei demais da exposição, das respostas, da participação do senhor aqui. Eu agradeço, né, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado. Agradeço pela sua presença, as perguntas que foram feitas, os comentários também. Espero que tenha sido interessante para vocês também, como foi aqui para mim. Tá certo? Então, a gente
fica por aqui hoje e, quem sabe, numa próxima vamos ter uma live de novo, tá? Até mais, pessoal. Boa noite para todos. Até mais, professor. Um Boa abraço. noite, Igor. Boa noite a todos que estiveram aqui. Grande abraço para vocês.